Olá, e sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. Eu confesso que estou bem animada com a nossa missão de hoje. Eu também tô. É um tema denso, mas muito necessário. Demais. A gente vai mergulhar num tema que, bom, à primeira vista pode parecer exclusividade de tribunais, né? Ou daqueles debates acadêmicos infindáveis. Ou de discursos políticos vazios muitas vezes. Exatamente, mas a verdade é que isso é a própria fundação da vida em sociedade. O nosso objetivo hoje é desvendar o núcleo essencial que protege a dignidade humana dentro de um Estado democrático de direito. O escudo invisível. O escudo invisível, perfeito. Estamos falando dos famosos e, muitas vezes mal compreendidos, direitos fundamentais. Certo, vamos destrinchar isso? Vamos lá. Para quem acompanha a nossa imersão, por que exatamente esse assunto tem que estar no radar de absolutamente qualquer indivíduo que vive em sociedade? Olha, essa é a provocação ideal para a gente começar. Quem acompanha a nossa discussão precisa se importar com isso, porque não estamos falando só de teoria jurídica abstrata. Não é só um pedaço de papel antigo, né? Não, de jeito nenhum. São as regras invisíveis que protegem a integridade física, a liberdade de pensamento, o patrimônio e a própria vida de todo mundo na sociedade contemporânea. É o que mantém a gente seguro. Exato. Na prática, esses conceitos formam a principal barreira, o verdadeiro escudo contra o arbítrio, sabe? Contra o abuso de autoridade e contra a tirania mesmo. É tipo um manual de instruções inegociável. Totalmente negociável. É o que garante que o poder do Estado, por mais colossal que ele seja, tenha limites intransponíveis e que a dignidade humana nunca seja rebaixada a uma mera moeda de troca. É uma arquitetura de proteção que opera ali em segundo plano o tempo todo, como se fosse o código-fonte do sistema operacional da nossa civilização. É uma ótima analogia. E sem essa estrutura, o indivíduo comum seria completamente esmagado pelo peso da máquina estatal. Mas o problema é que, logo de cara, a compreensão dessa proteção esbarra num obstáculo gigante, que é o labirinto das palavras. A confusão terminológica. Isso afasta muita gente. Afasta muito, porque existe uma verdadeira salada de termos sendo jogada de um lado para o outro. Nos noticiários, nas redes sociais, a gente escuta direitos do homem, direitos humanos, liberdades públicas, direitos fundamentais. Tudo misturado. Tudo misturado como se fossem sinônimos absolutos. E não são, né? Não são. O que é fascinante aqui é que essa diversidade terminológica não é meramente um capricho semântico. Não é o direito tentando ser chato de propósito. Por incrível que pareça, não. Cada uma dessas expressões reflete uma origem histórica bem específica, sabe? E uma perspectiva filosófica completamente diferente sobre como a gente enxerga a nossa própria humanidade. Entendi. É como observar as camadas geológicas da civilização. Mostra bem como a sociedade foi evoluindo na forma de se proteger contra os abusos de poder ao longo dos séculos. Nossa, essa imagem das camadas geológicas ajuda muito a visualizar. Vamos desconstruir esses termos, então, um por um, para limpar o terreno? Começando pela expressão mais clássica, mais antiga, direitos do homem. Bom, essa expressão tem uma origem muito clara no pensamento justnaturalista, que foi o que dominou boa parte da filosofia política nos séculos passados. Espera aí, justnaturalista é uma daquelas palavras que costumam assustar quem não é da área, né? Eu sei, a gente peca nisso às vezes. Mas para traduzir isso para o dia a dia, a gente está falando basicamente da ideia de um direito natural, certo? Isso, exatamente. A premissa de que a natureza humana, por si só, já garante certas coisas, sem precisar daquele carimbo oficial de um rei ou de um presidente. Essa é a tradução perfeita. Quando a filosofia fala em direitos do homem, a ideia central é que esses direitos são inerentes à própria essência humana. Só por nascer humano. Exato. Pelo simples fato de existir, de respirar, o indivíduo possui esses direitos, independentemente de qualquer Estado ou governo formalmente reconhecer isso num documento. Então, se um indivíduo for isolado numa ilha deserta, Ele ainda teria os direitos do homem sob essa ótica, porque eles nascem com ele. É a essência mais pura e filosófica da proteção. é o valor intrínseco da vida mesmo. Aí, avançando na nossa linha do tempo, a gente chega na expressão que domina as manchetes hoje em dia.
Direitos humanos. Sim, a mais famosa. O uso popular sugere que seja a mesma coisa que os direitos naturais. Mas o peso técnico dessa nomenclatura carrega uma bagagem histórica muito mais recente, muito mais institucional, né? De fato, direitos humanos é uma terminologia consagrada especificamente no plano internacional. No direito internacional público. Isso. Ela ganha uma força gigantesca e até um contorno trágico e necessário, especialmente depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Quando o mundo viu do que o Estado era capaz. Exatamente. A consagração definitiva veio com a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá de 1948, criada pela ONU. Certo. Então, quando um jurista usa esse termo tecnicamente, ele está se referindo àqueles direitos reconhecidos pela comunidade internacional como essenciais, que operam numa lógica global com base em tratados diplomáticos. Faz todo sentido. E no meio desse debate surge também aquela expressão, direitos da pessoa humana. Essa gera algumas dúvidas. Pois é, à primeira vista soa super redundante, porque todo humano é uma pessoa. Mas a inclusão dessa palavra pessoa desloca o eixo de proteção de uma forma muito poderosa, não é? Um deslocamento intencional e profundamente humanista. Como assim? Ao adicionar a palavra pessoa, a terminologia enfatiza o ser humano não só como uma espécie biológica, mas como centro absoluto da proteção jurídica e moral. Foca na dignidade intrínseca. Sim, é uma declaração de que toda a máquina do direito, as leis, os tribunais, tudo isso existe pura e simplesmente para servir a pessoa, e não o contrário. Unificar essas frentes na expressão direitos humanos fundamentais. A famosa tentativa de juntar tudo num pacote só. É quase um casamento forçado entre o que o mundo dita e o que um país aplica. É uma síntese intelectual engenhosa. Essa expressão busca conectar a dimensão internacional da ONU com a dimensão constitucional interna de um país. Uma ponte entre o consenso moral global e a aplicação prática dentro das fronteiras de um Estado soberano. Perfeitamente resumido. E para fechar esse labirinto de vez, a gente ainda tropeça nas liberdades públicas. Imediatamente isso me remete àquelas aulas de história sobre a Revolução Francesa. Multidões nas ruas de Paris exigindo o fim do absolutismo. E a reminiscência histórica é super precisa. É uma expressão extremamente tradicional do direito francês e do europeu em geral. Focada mais naquela primeira dimensão, né? E isso, o foco é fortíssimo nos direitos de primeira dimensão. Essencialmente as liberdades civis e políticas mais basilares. O indivíduo exigindo que o Estado recue. Exato. O direito de ir e vir, de pensar sem ser censurado, de se reunir em praça pública e de participar das decisões políticas. Cada termo realmente conta um capítulo diferente da luta contra a opressão. Sem dúvida. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Opa! Existe uma fronteira gigantesca que frequentemente passa totalmente despercebida no debate público e até na mídia. A confusão estrutural? Exato. A confusão entre direitos humanos e direitos fundamentais. Eles parecem espelhos, né? Protegem os mesmos ideais, mas operam em realidades e com ferramentas totalmente distintas. Como é que se desenha essa fronteira para não restar mais nenhuma margem de confusão para a nossa audiência? Para estabelecer essa fronteira com rigor, a gente precisa olhar para um quadro conceitual apoiado em 4 pilares exatos. Tá. Quais são? Âmbito, positivação, universalidade e exigibilidade. Vamos devagar então, começando pelo âmbito de atuação, que é o campo onde essas regras ganham vida. Isso. Os direitos humanos operam estritamente no plano internacional. Já os direitos fundamentais atuam no plano constitucional interno de um país específico. Tá, plano global versus plano nacional. Exato. O segundo pilar é a positivação. Outro termo que precisa de tradução simultânea, essencialmente é o jargão para perguntar onde isso foi colocado no papel de forma oficial e virou lei escrita. E o mecanismo de colocar no papel muda tudo. Como assim? Os direitos humanos estão positivados em tratados, convenções e declarações internacionais. Eles dependem de assinatura e acordo diplomático entre países. E os fundamentais? Estão positivados direta e exclusivamente na Constituição de um Estado soberano. Entendi. O terceiro ponto é a universalidade da aplicação, né? Isso.
Os direitos humanos pretendem ter uma validade universal, abraçar todo o globo terrestre. Já os fundamentais têm a validade restrita ao território daquele Estado específico que promulgou a Constituição. E o quarto pilar é o que define quem tem os dentes para morder se a regra for quebrada. A exigibilidade. Bem colocado. De quem o indivíduo cobra a fatura se a liberdade dele for violada. A ferramenta de cobrança muda drasticamente. Nos direitos humanos, depende de tribunais internacionais, cortes globais. Que são processos complexos e bem demorados. Depende da diplomacia. Muito. Mas no campo dos direitos fundamentais, eles são exigíveis direta e imediatamente perante o Poder Judiciário Nacional. O indivíduo pode bater na porta do juiz da cidade dele e exigir a proteção da Constituição ali na hora. Exatamente, o juiz tem que resolver. A teoria fica muito mais palatável com um cenário concreto. Vamos aplicar esse filtro ao direito mais elementar que existe: o direito à vida. Perfeito. O direito à vida ilustra essa metamorfose brilhantemente. Como é que a mesma proteção à vida veste a camisa de direito humano num momento e no minuto seguinte vira um direito fundamental? Pensa o seguinte, se a gente analisa a Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo lá no artigo 3º... Está escrito que todo mundo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso. Sob essa lente internacional, ele é operado como um direito humano. Mas aí, quando a gente abre a Constituição Federal Brasileira de 88, lá no artigo 5º, na cabeça do artigo, a inviolabilidade do direito à vida também está expressamente garantida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. E aí, nesse contexto interno, ele passa a operar como um direito fundamental. Exato. Essa virada de chave mostra que o sistema criou redes de segurança sobrepostas, né? Perfeita observação. Se a proteção à vida for invocada perante um tribunal estadual ou até chegar no Supremo Tribunal Federal no Brasil, ela está sendo ativada sob a força de um direito fundamental. E se o Estado falhar? Se o Estado falhar miseravelmente e o caso, depois de esgotar todos os recursos internos, for levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a mecânica muda. Aquele tribunal internacional vai julgar a violação puramente como uma ofensa a um direito humano. Fascinante. Então, o que tudo isso significa na prática para classificar um direito? Porque, claramente, não é qualquer parágrafo perdido numa lei de trânsito que ganha o status glorioso de direito fundamental, né? Com certeza não. A definição que separa o que é fundamental do que é só uma regra comum é bem rigorosa. Conta pra gente. Direitos fundamentais são normas jurídicas estritamente ligadas à dignidade da pessoa humana, que estão positivadas na Constituição de um Estado democrático de direito. A função vital deles é fundamentar e legitimar todo o restante do ordenamento jurídico. É a base do edifício. São a base. Se uma lei municipal, estadual ou federal entrar em conflito com eles, essa lei perde a validade. Acabou. Não é poesia jurídica, são normas dotadas de força imperativa máxima. Mas o desafio prático é localizar onde está essa base dentro de um documento com centenas de páginas. Não é tão simples só bater o olho. Pois é. A arquitetura constitucional estabelece duas formas de identificar esses direitos: o critério formal e o critério material. O formal, ele funciona basicamente como uma área VIP claramente sinalizada. Sim. O critério formal é indiscutível e direto. Ele determina que são fundamentais todos aqueles direitos que a Assembleia Constituinte decidiu colocar no espaço mais nobre do texto. No caso do Brasil, o famoso título 2. Isso. Tem uma presunção imediata de que tudo que está listado no título 2 da Constituição Federal, do artigo 5º ao 17, goza do status de direito fundamental. É um catálogo gigante, né? Vasto. Cobre liberdade de expressão, direitos sociais como saúde e trabalho, regras de nacionalidade e até os direitos políticos para votação. Então, o critério formal é seguro. Tá lá, piscando em neon. Mas e o critério material? Ele me parece o grande trunfo da inteligência constitucional contra a obsolescência do documento. Se tocou no ponto-chave. O critério material reconhece que a complexidade da vida humana não cabe inteiramente dentro de uma única lista fechada lá no começo do documento. É a válvula de escape para a justiça substancial. Exatamente.
Ele estabelece que são fundamentais aqueles direitos que têm uma importância vital para garantir uma vida digna, mesmo que não estejam fisicamente localizados naquele título 2. Porque eles carregam a essência da dignidade, sim. E a própria Constituição reconhece essa incompletude no artigo 5º, parágrafo 2º, que diz, em essência, que os direitos expressos naquele catálogo não excluem outros que decorram dos princípios do país. Essa cláusula de abertura impede que o direito congele no tempo. E aí a gente pode achar escudos de proteção espalhados por todo o texto. Um exemplo muito forte disso é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Excelente exemplo. Ele foge completamente da ideia tradicional de liberdade de ir e vir e está guardado lá no artigo 225. Bem longe da lista inicial. Muito longe. Mas imagina um cenário onde uma corporação decide despejar lixo tóxico no único rio que abastece uma cidade inteira. Uma tragédia. O direito dessa população a um ambiente não envenenado não é um mero detalhe administrativo. É a própria garantia da saúde e da sobrevivência deles. E logo, é um direito fundamental pela essência material, pela matéria que ele protege. Esse raciocínio se aplica a várias esferas vulneráveis. Tipo crianças e idosos. Perfeito. Os direitos da criança e do adolescente, lá no artigo 227, formam um escudo material contra abusos e trabalho infantil. O mesmo ocorre com a proteção aos idosos no artigo 230, né? E a educação? O direito à educação é amplamente detalhado a partir do artigo 205. Sem educação, sem proteção à infância e à velhice, a sociedade não sustenta o pilar da dignidade humana. Por isso são elevados ao patamar de fundamentais. Independentemente de onde foram impressos na Constituição. Se conectarmos isso a um cenário maior, a gente observa que todos esses direitos operam com uma dupla dimensão. Uma dupla dimensão? Como assim? Uma dimensão ética e uma dimensão normativa. É uma combinação indissociável entre a bússola moral de uma civilização e a espada jurídica que força o cumprimento dessa moralidade. A bússola e a espada. A dimensão ética ou axiológica, que é o jargão para o mundo dos valores, atua como essa bússola. Representa os consensos, as vitórias civilizatórias que a humanidade arrancou a duras penas. Os valores sem os quais a existência perde o significado. E esses pilares éticos são 4, certo? O primeiro é a liberdade, que não é só não estar acorrentado, mas a autonomia de autodeterminação sem opressão do Estado. O segundo é a igualdade, que exige tratamento isonômico e rechaça qualquer discriminação arbitrária. O terceiro é a solidariedade, a responsabilidade recíproca. Se a gente abandona os mais fracos, a sociedade inteira corrompe. E o quarto valor é a segurança. E não falo só de ronda policial. É a segurança jurídica, previsibilidade das leis e a proteção inabalável do patrimônio e da integridade física e moral. É uma filosofia belíssima. Mas só filosofia não impede um ditador de confiscar propriedades, né? De jeito nenhum. E é nesse vácuo que entra a segunda face, a dimensão normativa. A espada. A transformação do valor abstrato em regras impositivas. A face normativa é o motor que faz a máquina rodar. Primeiro, tem a imperatividade. A norma não é uma sugestão. Ela obriga o governo e os cidadãos. E a justiciabilidade. Isso. A obrigação dos tribunais de darem uma resposta rápida e coercitiva para paralisar qualquer violação. E essa engrenagem defensiva nos leva à função histórica mais brutal e necessária disso tudo. Servir de muralha definitiva contra os instintos autoritários do próprio Estado. A necessidade de amarrar as mãos da máquina estatal surgiu como reação direta ao absolutismo europeu. Onde a vida do camponês era mero capricho do monarca. Em ambiente de opressão, não há vida digna. Essa frase resume tudo para mim. A tirania esmaga o potencial humano. Por isso, os direitos fundamentais atuam para estrangular o arbítrio estatal através de 3 mecanismos de controle. Vamos a eles. O primeiro é a limitação negativa, a contenção. Traçar uma linha no chão e dizer para o governo, daqui você não passa. O dever do Estado aí é a inércia, respeitar a privacidade e a expressão do cidadão. Exato. Proíbe um livro, investigar a religião, não pode.
Mas aí tem o oposto, que é a limitação positiva. Os direitos prestacionais, onde o Estado tem que agir de forma enérgica. Porque liberdade teórica não enche a barriga. Nem cura doenças. A Constituição impõe ao Estado a obrigação de construir hospitais, financiar escolas. O orçamento é limitado porque ele é obrigado a investir na dignidade humana. E o terceiro mecanismo é a limitação procedimental, o devido processo legal. As regras do jogo não mudam no meio da partida. O cidadão só perde a liberdade ou os bens se tiver direito de defesa ampla e regras claras estabelecidas antes. Ao olharmos para essa engenharia complexa toda, a gente extrai o DNA que confere a esses direitos uma resistência quase imbatível. A gente pode sintetizar isso em 7 elementos vitais. Vamos fazer esse checklist definitivo do DNA, então? Os 2 primeiros a gente já mapeou bem: fundamentalidade formal e fundamentalidade material. Estar escrito na era nobra e ser essencial para a sobrevivência. O terceiro elemento é a supremacia hierárquica. Eles ocupam o pico da pirâmide jurídica. Se o Congresso aprovar uma lei que fira o direito à privacidade, ela nasce morta. É inconstitucional e é varrida do mapa. A regra inferior nunca desafia a regra suprema. O quarto elemento é a aplicabilidade imediata. Para impedir que o cidadão fique refém da lerdeza do Congresso em criar leis específicas, né? Exato. Se o direito está na Constituição, o juiz tem a obrigação de achar um meio de aplicar ele hoje. O quinto elemento é o meu favorito: as cláusulas pétreas. A proteção reforçada. O artigo 60, parágrafo 4º, que proíbe até mesmo a discussão para abolir os direitos individuais. Mesmo que 100% dos deputados queiram retirar a liberdade de imprensa. Eles simplesmente não têm poder para isso. É um cadeado institucional. Fantástico. O sexto elemento é a vinculação dos poderes. Esse escudo obriga o executivo a não abusar, o legislativo a não criar leis ruins e o judiciário a interpretar tudo protegendo o indivíduo. Todos são súditos dessa proteção. E o sétimo e último elemento do nosso checklist genético é a abertura material. A prova de que a Constituição é um organismo vivo. A lista nunca está fechada. Ela respira e absorve novos direitos à medida que a sociedade evolui moral e tecnologicamente. Sabe, entender toda essa arquitetura muda completamente a lente que a gente usa para interpretar o mundo. O noticiário político, as decisões do STF, tudo passa a ser avaliado pela métrica de como afeta as limitações do Estado e a expansão da liberdade. É a ferramenta mais robusta que qualquer pessoa dispõe para evitar cair em manipulação ou apoiar projetos autoritários maquiados de boas intenções. O domínio dessas regras invisíveis liberta o pensamento crítico. Sem dúvida. E ao contemplarmos esse conceito incrível da abertura material, isso levanta uma questão importante. Qual? Se a flexibilidade do regime democrático garante que a lista de proteções cresça em resposta às novas formas de opressão. Quais novos direitos a nossa sociedade está gestando agora? Nossa, é verdade. Com os avanços da inteligência artificial, da manipulação genética e dessa vigilância digital massiva, quais direitos inéditos, que hoje nem nome têm nos nossos tribunais, as próximas gerações vão lutar para incluir como fundamentais? E que serão tão inegociáveis quanto consideramos hoje o direito à vida e à liberdade. Fica essa provocação gigante para quem está ouvindo continuar refletindo muito além do fim da nossa imersão de hoje. Até a próxima, pessoal!